E aí, pessoal, como é que estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, treinando para vocês hoje. Mais um react, dessa vez lá do Psicologia dos Animes, que é quais são os transtornos do Flamingo, Psicologia One Piece. Link do vídeo original vai estar na descrição, como sempre, assim como as redes sociais e meu canal na Roxinha, beleza? Então segue nós lá. E vamos lá, sem mais delongas. Curioso estou, não vou mentir. Estou curioso e até hypado para esse vídeo, porque eu gosto muito do Flamingo como vilão de One Piece. Acho ele um vilão muito bom. E é isso. Vamos ver aqui o que o Rafael tem a dizer sobre ele. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força e controlar a si mesmo, a si próprio é o verdadeiro poder. Ok. Eu sou Rafael, Eu me perdi psicólogo, todo e eu ali na hora de queria ler, ter a mas tudo bem. confiança do Doflamingo. Hoje iniciaremos One Piece aqui no canal. E vamos começar com o senhor Don Quixote do Flamingo. Tem spoiler do anime, eu apenas li o mangá. Mesmo se você não tiver visto One Piece, garanto que você vai sair desse vídeo com mais conhecimento. Então esses 700 batimentos cardíacos que você vai ter durante o vídeo vão ser bem gastos. Vamos lá. O anime de One Piece é sobre perdas. Todo mundo ali perdeu alguém, perdeu alguma coisa. E cada personagem ali tem o seu propósito e sua visão de mundo em um universo totalmente original. O universo de One Piece é totalmente criado igual de Senhor dos Anéis, por exemplo. E nada que é colocado ali é por acaso. Além do mais, o anime cresce com quem assiste. O anime consegue trabalhar muitos sonhos e perspectivas, tudo isso ao mesmo tempo. E o personagem que vai estrear aqui no canal conheceu os dois lados da moeda, o céu e o inferno, literalmente. Oda criou um vilão cruel e muito amado. Eu acho que a palavra que define esse personagem é o caos. Doflamingo odeia o tédio. Ele é de origem um nobre celestial. Quando pequeno, ele sempre foi mimado. Sempre teve escravos, assim como todos os nobres celestiais, que são um grupo de pessoas que governam o mundo e que se sentem superior aos demais. E tratam o restante da humanidade como pessoas inferiores. Com isso, é perfeitamente normal uma criança que nasceu nesse ambiente achar que o mundo gira em torno dela. E essa foi a grande faísca pro Doflamingo desenvolver uma grande arrogância. O psicólogo Adam Fetterman, ele fala que a arrogância reflete uma qualidade interpessoal que combina um desejo de dominar os outros. Ou seja, a arrogância vem junto com esse desejo de dominar as outras pessoas. Doflamingo não tinha pais arrogantes, porém ele vivia em um ambiente onde ele poderia ser. Na verdade, onde era o normal ele ser arrogante. E aí, por uma decisão de seu pai, ele simplesmente sai daquele mundo. Homem, o pai dele, decide tirar toda a sua família daquele local para viver com os humanos normais. O incrível aqui é a percepção do homem com as pessoas que não eram nobres celestiais. Porque os nobres eram odiados por essas pessoas que o homem agora queria fazer parte. Então, a partir do momento que essas pessoas descobrem que a família do Doflamingo é uma família nobre, eles vão atrás deles, porque eles já sofreram muito na mão dessas pessoas. Eles vão naquele velho movimento de turba. É aquela coisa que o grupo pensa que todo mundo daquele grupo é igual. Se você é de determinado grupo, boa pessoa você não é. As pessoas tendem a pensar que os membros de um grupo são mais semelhantes entre si do que realmente são. Por exemplo, se um líder de um grupo mentir, tendemos a acreditar que as pessoas daquele grupo são mentirosos. Você não vai falar, aquele membro daquela família é mentiroso, e sim, aquela família é mentirosa, mesmo eles não sendo isso. O psicólogo polonês Henry Teifel traz ótimas explicações sobre esse tema no seu livro Grupos Humanos e Categorias Sociais, onde ele também vai mostrar o tanto que essa generalização cria ali uma inimizade entre grupos. Aí vem o extremo que eu falei, o Dolph sai de uma realidade onde ele era mimado, bajulado e poderia ser, e ele vai para uma realidade onde ele vai ser caçado, ele vai ser odiado. Mas, por exemplo, o Doflamingo era diferente do seu irmão Roshinante. As personalidades deles eram bem opostas. Genética, ambiente, trauma, personalidade. De acordo com o criminologista e psicólogo Dr. Adrian Heine, fatores biológicos e sociais contribuem para uma formação de um assassino. Doflamingo se torna um assassino. Roshinante, não. Avaliações de mais de 100 análises de gêmeos e de adoção mostraram que aproximadamente 50% da variação no comportamento antissocial é atribuível a influências genéticas. Em seu livro A Anatomia da Violência, Dr. Heine explica que genética e ambiente trabalham juntos para encorajar o comportamento violento. Os irmãos reagiram diferente à mesma situação que foi imposta a eles. Eles tinham fartura e agora eles vão ter que comer lixo. Passam a viver na miséria e em locais insalubres, além deles apanharem dos habitantes. Eles conhecem um verdadeiro ódio. O Roshinante não faz isso, mas o Doflamingo retribui esse ódio.
novo. Essa nova vida é um dos motivos da doença da mãe do Doflamingo, e a gente vê na cara do menino o tanto que ele culpava o seu pai. O seu pai que, segundo ele, tirou tudo dele. Quando as pessoas vão lá e queimam a casa da família Don Quixote e vão torturar o Rocinante, o Doflamingo e o pai dele, o Doflamingo expressa uma raiva imensa sobre aqueles habitantes e um forte desejo de matar todo mundo ali. A gente vê como ele reage diferente. O Rocinante meio que lamenta tudo aquilo. O Rocinante entra em desespero, o pai dele pede para que a vida dos filhos dele sejam poupadas, e o Doflamingo mostra um ódio profundo com aquelas pessoas. E aí vem outro grande fator que é importantíssimo nessa formação da personalidade do Doflamingo, que é quando ele conhece o Trebol. O Trebol fica maravilhado com aquela criança e passa a considerar aquela criança como um grande futuro líder. Trebol, não só o Trebol, como toda aquela tripulação, viu ali uma oportunidade de se tornar importante. Estar próximo, fazer parte da tripulação de um nobre, meio que trazia um significado para aquelas pessoas. E ele entrega uma arma para o Doflamingo se vingar de quem ele quiser. E a primeira pessoa que o Doflamingo vai se vingar é de seu pai. Doflamingo mata seu pai na frente do seu irmão e leva a cabeça dele para os nobres, com a intenção de entrar novamente para aquele grupo. É uma cena muito marcante porque é como se o Doflamingo estivesse se vingando. Ele realmente culpa o pai pela morte da mãe dele. Aquele ato dele, acima de tudo, é um ato de vingança. Só que o Trebol, passando a tratar ele como superior, ele dando proteção pro Doflamingo, das pessoas que batem nele, o Doflamingo tropeça em uma calçada e os seus seguidores vão lá e queimam a cidade apenas por isso. Ou seja, ele começa a proteger aquela criança e a tratá-la como superior. Uma criança que já tinha ali um certo narcisismo aumentado. Doflamingo tem traços fortíssimos de transtorno de personalidade narcisista também, como alta arrogância, falta de empatia, exploração dos outros para alcançar seus objetivos, convicção de que ele é especial e uma sensação exagerada de sua própria importância. Afinal, aquela criança tinha um sangue de nobre e se sentia superior aos demais. E o Trebol passou a alimentar aquilo. Uma criança que sempre viveu sendo superior às outras pessoas, agora era o centro das atenções do seu próprio narcisismo. Doflamingo cresce e, apesar de ser bastante cruel com basicamente todas as pessoas, não ter empatia, ele guarda um senso de lealdade com a família Don Quixote. Ele trata ali a nova família dele bem diferente, claro, da sua maneira. E o Doflamingo passa de um transtorno de conduta para um transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. O psicólogo Blackwood explica que os psicopatas não temem a dor do castigo e não se incomodam com a estigmatização social. Pessoas com esse transtorno são indiferentes às expectativas da sociedade e rejeitam a condenação do seu comportamento criminoso. É possível que alguém cruel seja empático com determinadas pessoas? Pessoas com traços antissociais podem ter o que chamamos de empatia do esforço. É por isso que eles acabam manipulando e seduzindo vítimas. Só que essa empatia é logo derrubada a partir do momento que o objetivo dele é alcançado. Como eles podem simplesmente desativar essa empatia? Todos nós temos esse interruptor. Ou seja, temos mais empatia com a dor de nossos amigos, de pessoas próximas, do que com pessoas do outro lado do mundo. Reduzir a empatia às vezes tem benefícios evolutivos claros. Em um momento de estresse onde você precisa defender a vida de um familiar, por exemplo, não pode se dar ao luxo de ter empatia com seu agressor. E o próprio Doflamingo tem esse conceito quando ele fala: quanto mais fraqueza uma pessoa tem, mais ela se apega à dor alheia, se destruindo. É tudo muito rápido. Uma criança que tinha tudo, perde tudo isso, perde a mãe dele, é espancado, como ele mesmo fala quando pequeno. É a primeira vez que eu sinto fome. É a primeira vez na vida que eu sinto dor. Aí ele não sabe como lidar com essa raiva, ele desconta essa raiva no pai dele como forma de vingança. Ele é encontrado por um grupo onde tratam ele como se fosse um deus, que validam tudo aquilo que ele faz, juntando com alguém que já tinha uma percepção de si próprio aumentada, receitas para criar um vilão implacável. Doflamingo odeia a fraqueza. É como se ele considerasse as pessoas parecidas com o pai dele, e ele abomina isso. Porque para ele foi essa fraqueza do seu pai que causou a morte da sua mãe e a destruição da vida dele. É como se ele odiasse tanto a atitude do pai dele, chamando-a de fraca, que ele não quer que nenhum fraco tome o poder e que o mundo seja governado pelos fortes. Trebol tratou o Doflamingo muito bem, enquanto muitas pessoas o tratavam mal. E isso foi determinante para ele criar esse senso de unidade. E com isso veio o conceito de família que ele é tanto leal. Quase como se fosse um universo paralelo pro Doflamingo. As outras pessoas e a sua família. E é uma lealdade mútua. Ele respeita a sua tripulação e a tripulação respeita ele. E um termo que ajuda bastante a definir esse personagem é o seu niilismo moral. Que é uma visão metaética de que afirmações éticas são geralmente falsas. Ou seja, que nada moralmente é bom, errado, mal. O filósofo John Leslie Mackley, que tem um livro incrível sobre esse assunto chamado Ética, a Invenção do Século,
certo e errado, ele argumenta que afirmações morais necessariamente envolvem uma afirmação de razão. Por exemplo, se matar alguém é errado, então todo mundo tem uma razão para não matar as pessoas. Só que para ele isso é refutado porque serial killers matam pessoas. Eles veem razão para fazer aquilo e não razões para não fazê-lo. Ou seja, todas as afirmações morais nesse caso são falsas. Por isso que eu acho que dificilmente alguém conseguiria mudar a visão de mundo do Flamingo. Porque o mundo mostrou para ele uma gama de referências que reforçaram ele acreditar no que ele acredita. E aí que vem a genialidade desse vilão. Porque ele mata pessoas, ele é cruel, ele não tem piedade, mas se ele fosse apenas isso, ele não seria um vilão tão amado quanto ele é. E o ser humano gosta de lealdade e de sinceridade, mesmo sendo distorcida como é a do Flamingo. Confiança altíssima, inteligência, carisma que ultrapassa a tela, afinal o telespectador também gosta do Flamingo, assim como a tripulação dele. Ele é bastante enigmático, profundo e foge de um vilão normal. E ao mesmo tempo ele é transparente também. Ele não nega que quer poder, ele não nega que vai sacrificar os seus tripulantes também se tiver que fazer, ele não nega que se acha superior aos demais, e tudo isso contribui ainda mais para ele ser mais enigmático ainda. Óculos escuros, como o psicólogo Glenn Wilson fala, acabam mascarando os olhos da pessoa, e com isso limitando as nossas informações sobre expressões e emoções daquele indivíduo, causando na gente sobre o Doflamingo uma sensação de imprevisibilidade. A história do Doflamingo e da família Don Quixote mostra que você não tem controle com as coisas que acontecem com você, mas como lidamos com isso é nossa responsabilidade. Se inscreva, curta, compartilhe, é só o começo. Até mais. Curti, velho. Realmente, dá uma, vamos dizer assim, um a mais, sabe? Porque você consegue, vamos dizer assim, não é aprender, é tipo adivinhar, chutar algumas coisas do porquê o Doflamingo é como ele é, só assistindo o anime. Mas, pô, quando tem um cara explicando, é outra história, né, mano? Nunca tinha parado pra pensar a questão dos transtornos dele, por exemplo. Gostei bastante. Encaixa com o que realmente o personagem nos é apresentado. A paradinha do óculos, eu nunca imaginei que, né, isso teria vamos dizer assim, um encaixe, um motivo para isso, e tem, né? Porque realmente é uma curiosidade que não sei se todo mundo tem, mas eu tenho, tipo, como que é o olho do Flamengo, sabe? Muda muito. Essa questão dele estar usando óculos, você não consegue saber se está, como ele falou, é imprevisível, você não consegue saber se ele está sendo verdadeiro ou não, com o que ele está demonstrando com o restante da expressão, né, que está visível. Então, assim, muito bom, muito bom. Oda é foda, não tem como. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva para ajudar demais o canal. E nos vemos na próxima. Falou!